texto. Esse texto aqui são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia antes de morrer. Ele escreve essas palavras no corredor da morte, na antessala do martírio. E ele escreve para o seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, como que se despedindo dele e trazendo as suas últimas palavras, que são as palavras mais importantes que alguém profere na vida e no final da vida. E Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Tito foi para a Galácia, e ele nos informa mais. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos amados, todos vocês sabem que Paulo ficou preso em Roma, ou foi preso em Roma 2 vezes. A primeira vez nos anos 61, 62. A segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás orquestrando contra Paulo eram os judeus, seus irmãos. Mas na segunda prisão, quem estava por trás maquinando era o Império Romano. Na primeira prisão, Paulo tinha regalias e liberdade. Era uma casa alugada, sob a égide do imperador, tendo a oportunidade de estar em contato com a guarda pretoriana, a elite da soldadesca romana. Mas na segunda prisão, Paulo foi jogado numa masmorra chamada Mamertina, úmida, fria, insalubre, mal cheirosa, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, como um pregador do evangelho. Na segunda prisão, Paulo foi preso sob a acusação de ser um malfeitor, de ser um bandido, de ser um criminoso. Na primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração para sair, e de fato saiu. Mas na segunda prisão, ele não pediu oração para sair, nem orou para sair, porque já escreveu a carta como alguém sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Talvez você pergunte, mas por que Paulo foi preso a segunda vez em Roma? E vocês talvez estejam bem cientes disso, da tragédia que aconteceu no dia 17 de julho do ano 64, quando a maior cidade do mundo, a mais rica cidade do mundo, a mais populosa cidade do mundo,
A cidade conhecida como Cidade Eterna, a cidade de Roma, a capital do império, foi incendiada. Mas não um incêndio comum. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. De 17 de julho a 24 de julho do ano 64. E Nero, o imperador, assistiu o espetáculo horrendo do alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira, vestido de ator. Ele, o verdadeiro incendiário. Quando o incêndio acabou, 70% da cidade devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começou um massacre contra a igreja. Os crentes foram crucificados. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. É sabido que a essas alturas o apóstolo Paulo já era o grande líder da igreja cristã, dos crentes no Ocidente. E ele começa a ser procurado, ele começa a ser caçado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu prazo de pegar seus livros, nem suas cópias da Bíblia, os pergaminhos, nem sequer a sua capa surrada na chegada do inverno. E ele é jogado nessa masmorra mamertina, úmida, suja, insalubre, mal cheirosa, de onde as pessoas serão leprosas ou para o martírio. Pois foi desta masmorra que Paulo escreve o texto que nós lemos. Talvez você pergunte o que isso produziu na alma deste homem. Eu gostaria de repartir com vocês à luz desta carta. Primeiramente, confira comigo aí, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: pelo qual, ou seja, pelo evangelho, eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Preste atenção que Paulo está preso como um malfeitor. Isso significa que ele está preso como um bandido, como um criminoso. Agora pense comigo nas fake news da época. Paulo, que tinha uma preciosa reputação de homem de Deus, as conversas de bastidores, de esquina. Conhece aquele famoso pregador? Pois é, está preso, é bandido. Estava por trás do incêndio de Roma. Já imaginou, irmãos, o que isso provoca na alma de um homem de Deus? Ter seu nome jogado na lama, ter sua reputação arruinada, o nome que ele construiu ao longo de anos, jogado por terra, preso e acusado do maior crime do império, de ser responsável de liderar os incendiários de Roma. Que mais? Confira comigo o capítulo 1, versículo 15. Ele diz: estais ciente, Timóteo, de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Cito, Figelo e Hermógenes. Preste atenção, quem são esses da Ásia? Eram seus filhos na fé, membros das igrejas que ele plantou, não só em Éfeso, a capital, mas em toda a província da Ásia Menor, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis, igrejas que ele plantou direta ou indiretamente. Gente que conhecia Paulo, mas que em virtude da prisão de Paulo e da condenação de Paulo, está todo mundo constrangido, acovardado, e recua e abandona deliberadamente Paulo àquela situação. Você já pensou o que é isso? De alguém que ama você, alguém que é fruto do seu trabalho, alguém que é seu filho na fé, por ver você numa situação crítica, vira as costas para você e abandona você. O que isso produziu na alma de Paulo? Mas tem mais. Olha comigo capítulo 1, versículo 8. Ele diz: não te envergonhes, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez nada mexeu mais com Paulo emocionalmente que isso aqui. Quem é Timóteo? Seu filho querido, seu maior colaborador, seu ministro, seu pastor auxiliar mais achegado. Há
Até Timóteo está com vergonha de Paulo, constrangido, cheio de dedos, se acovardando. Mas tem mais. Olha comigo capítulo 4, verso 16. Todos vocês sabem que até hoje nas melhores escolas de direito no mundo ainda se estuda o direito romano. Mesmo Paulo sendo acusado de um crime tão grave, ele teve direito de defesa. Marcaram uma audiência, marcaram uma primeira defesa, para que Paulo apresentasse testemunhas. E ele vai para esta audiência, ele vai para essa primeira defesa, na expectativa de que vai ter muitos crentes lá que o conhecem, que sabem de que ele não é um bandido, não é um criminoso, para defendê-lo. Quando ele chega na audiência, olha o que está escrito aí: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Já imaginaram a alma de Paulo, o coração de Paulo, a decepção de Paulo, o sentimento que ele tem de investir e colher ingratidão no povo? Mas tem mais. Olha para mim, olha comigo capítulo 4, versículo 6. Sabe o que aconteceu nessa audiência? Nessa primeira defesa? Não apareceu ninguém para defendê-lo, não pôde apresentar sequer uma testemunha a seu favor. Ele sai dessa audiência condenado à morte. É prisão perpétua, é pena de morte. Por ser cidadão romano, ele não foi crucificado, mas foi degolado. Ele diz no capítulo 4, versículo 6: o tempo da minha partida é chegado, e eu já estou sendo oferecido por libação. Meus irmãos, agora eu quero entrar na exposição do texto. Eu pergunto a você, nós estamos passando uma pandemia, tem muita gente murmurando, tem muita gente reclamando, tem muita gente achando que a vida está difícil demais. Ponha-se no lugar de Paulo. Como é que você estaria? O que um homem que está velho, que foi o maior pregador, que foi o maior apóstolo, que foi o maior evangelista, que foi o maior teólogo, que foi o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o homem que plantou igreja em todas as províncias do império, que está cheio de cicatrizes, pobre, abandonado, acusado injustamente, condenado à morte. O que um homem desse no corredor da morte tem para dizer para você e para mim hoje, 10 de julho de 2020, para encorajar o nosso coração? Se você está achando pesado demais essa pandemia, se você está reclamando demais da vida, pense no que um homem nesse estado que eu descrevi ainda tem para dizer para você hoje, para encorajar o seu coração. E à luz desse texto, eu quero repartir com vocês 8 princípios para viver uma vida animada, apesar da situação. Primeiro princípio, confira o versículo 9 comigo. Procura vir ter comigo depressa. O princípio é este: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Irmãos, a crise chega. E chega para todos. Para rico, para pobre. Para criança, jovem, adulto, idoso. Para crente, para descrente. Para empresário, para empregado. Para todo mundo chega. E eu vou dizer uma coisa a você. Quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos de um amigo, a quem você possa ter liberdade de dizer: venha depressa ficar comigo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de companhia. Nós vivemos hoje uma geração que tem dezenas de milhares de amigos no Facebook, no Instagram, mas às vezes escasseiam os amigos
a quem você possa olhar nos olhos e dizer: eu preciso de você. Quem são seus amigos? Para quem você abre o seu coração? Em quem você confia para despejar a sua alma? Quem são as pessoas que você pode dizer: esse aí é meu confidente, eu posso abrir meu coração com ele sem ele puxar meu tapete? Então, na crise nós precisamos de ajuda, nós precisamos de companhia. Paulo era um apóstolo, mas ele não teve nenhuma dificuldade de dizer para Timóteo: meu filho, vem depressa, eu preciso de você. Eu preciso de um ombro, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém do meu lado, eu preciso de você do meu lado. Venha depressa, larga tudo aí, vem para cá. Segundo princípio, olha comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é esse: quando alguém decepcionar você, não faça registros de mágoas. Meus irmãos, isso é um fato, isso não é uma possibilidade, é um fato. As pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você, a questão é como é que você vai reagir com isso, ou vai reagir a isso. Se você arquivar memórias amargas, se você registrar reminiscências amargas, você adoece. Você perde a paz, você perde a alegria, você perde o apetite, você perde o sono. Você perde a razão da própria vida. Se você é daquela pessoa que é melindrada demais, hipersensível demais, e qualquer coisinha que a pessoa fizer com você, você já perde o sentido e a alegria da vida, você precisa aprender com Paulo aqui. Não faça registro de mágoas. Porque certamente, irmãos, não é fácil ser abandonado. Não é fácil. Nem pelo namorado, nem pela namorada, nem pelo noivo, nem pela noiva, nem pelo marido, nem pela esposa, nem pelo amigo, nem pelo crente, nem pelo vizinho, nem pelo parente. Não é fácil. Mas o que é que você vai fazer? Se alguém que caminhou com você, alguém em quem você investiu, alguém a quem você abençoou, alguém que você serviu, e de repente, na hora que você mais precisa, na hora que você mais necessita, ela vira as costas para você. Se você ficar carregando mágoa, você adoece. Não faça registro de mágoas. Terceiro princípio. Olha comigo, por favor, versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio aqui é o seguinte: se você um dia machucou alguém com as suas palavras ou com as suas atitudes, tenha humildade e coragem de pedir desculpa, de pedir perdão. Para você entender o que Paulo está dizendo aqui, toma contigo Marcos e traze-o, 2 versículos precisam ser entendidos previamente. O primeiro deles está em Atos 13:13. Quando Barnabé e Saulo saíram para a primeira viagem missionária, vocês se lembram disso lá em Atos 13? Ao chegarem em Perge da Panfilha, esse Marcos, que era auxiliar dos 2 missionários, abandonou-os e retornou para a casa da sua mãe em Jerusalém. A pergunta é: por que Marcos abandonou os 2 missionários? O texto não responde. Você pode ter pelo menos 3 inferências lógicas, e eu vou citá-las aqui. Talvez uma delas seja a expressão da verdade dos fatos. Primeira possibilidade: quando ele saiu, Marcos era muito novinho, muito jovem, e talvez pensasse até que missões fosse turismo. Como ele percebeu que não era turismo, ele se decepcionou. Aí voltou. Segunda possibilidade: quando ele sai de Antioquia, da Síria, quem era o líder da caravana era o Barnabé, e o Barnabé era seu primo. O Barnabé era um camarada amável no trato, doce no trato. Aí em Pafos, antes de perto da Panfilha, o comando muda de mão.
E aí Saulo deixa de usar o seu nome Saulo, passa a usar o seu nome romano Paulo, e a partir daí Paulo é o líder. E ele deve ter pensado, sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, na liderança do outro não vou não. Terceira possibilidade. Está escrito em Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, e eu estou falando de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo chama em 2 Coríntios 12:7 de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Notinha de rodapé. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou veio de Satanás? E a resposta lógica e óbvia é: veio de Deus. Como você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que o diabo trabalha o dia inteiro para fazer de você um pavão? Um balão cheio de vaidade? Ora, mas se o espinho na carne veio para contrabalançar, conforme diz no capítulo 12, a revelação que ele teve de ser arrebatado até o terceiro céu, como é que Satanás batia na cara dele com esse espinho? Porque isso é o papel de Satanás. Quando a providência de Deus é carrancuda, e às vezes ela é, Satanás chega para vocês e está vendo aí, está sofrendo? Será que Deus ama você mesmo? Se Deus amasse você mesmo, você não estava nessa, não estava passando por isso. Você é crente mesmo, está doente? Se você fosse crente mesmo e Deus gostasse de você, você não estava doente. Ficou desempregado? Deus não gosta de você, porque se você gostasse mesmo, você não está desempregado. Querendo passar uma mensagem mentirosa, que se você é crente, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ter problema financeiro, você nunca vai ter luta na vida. Jesus nunca prometeu isso nem para você, nem para mim. O que ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entretanto, quando Paulo sai de Antioquia, dessa cidade perto da Panfilha, diz os historiadores que essa região era uma região pantanosa, alagadiça, com forte incidência de malária. Provavelmente Paulo pega uma malária aqui e sobe então para as montanhas do Cáucaso e chega lá doente. E a malária dá uma dor de cabeça alucinante que afeta a visão, inclusive. E parece que Paulo tinha um problema de visão, porque quando eu chego lá na Galácia, os crentes queriam arrancar os olhos dele para ele, se pudesse, se isso fosse possível. Então, provavelmente, esse Marcos deve ter pensado assim: estou muito novo para ficar doente, vou voltar para casa da minha mãe. Esse é o primeiro texto que você tem que entender. Segundo texto que você precisa compreender, para entender o que Paulo disse assim: traz contigo Marcos, é Atos 15, 36 a 41. Porque lá em Atos 15, depois do concílio da igreja, que houve a primeira viagem, o relatório da viagem, agora teve um problema da influência dos judaizantes que queriam que os gentios se circuncidassem para serem salvos, e teve então um concílio para resolver o problema doutrinário. Resolvido o problema doutrinário, é só a fé em Cristo, não pode agregar mais nada à obra perfeita de Cristo. Agora Paulo chega para Barnabé, lá no capítulo 15, 36, diz assim: ô Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem? Barnabé diz que estava querendo levar com eles o Marcos. O Marcos que abandonou lá atrás. Aí diz o texto que Paulo diz: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Comigo esse rapaz não vai não. É claro que o Dr. Lucas, ao registrar o texto, colocou em palavras muito polidas, mas eu acho que não foi bem assim que aconteceu não. Eu vou tentar parafrasear. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo chegou para Barnabé e disse: Barnabé, a decisão foi maravilhosa. As igrejas gentílicas agora podem crescer sem serem atormentadas pelos judaizantes. Então, Barnabé, vamos voltar? Vamos lá encorajar aqueles crentes? Vamos fortalecer aquelas igrejas? Barnabé, vamos sim, Paulo. Ô Paulo, só um detalhe: eu estou com vontade de levar o Marcos comigo. Ele está querendo ir com a gente. Paulo fechou a cara e disse: você está de brincadeira, Barnabé? Não, ele quer ir com a gente. O Barnabé, comigo esse rapaz não vai não.
Não, Paulo, mas ele amadureceu, ele pensou melhor agora ele está consciente que precisa ficar firme. Não, Barnabé, comigo esse rapaz não vai não. Mas Paulo, você está sendo intolerante, vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, dá um jeito, vamos levar o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, por causa desse Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Aí o Barnabé pegou esse Marcos e levou lá para Chipre. Já pensou se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos? Você já se sentiu descartado alguma vez? Persona non grata alguma vez? Aí Paulo pegou Silas, foi para outros cantos, lá para Macedônia, depois foi para Ásia Menor, etc e tal, e agora Paulo está preso. Na primeira vez o João Marcos já tinha resolvido o problema dele, já era companheiro dele, fala lá em Filemon, mas agora Paulo está fazendo uma revisão na sua alma. Lembra do Marcos? Tinha sido duro demais com ele lá atrás. Aí ele escreve para Timóteo assim: Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Eu amo isso aqui. Sabe por quê? Não importa quão grande você seja, você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você não perde a sua autoridade espiritual por reconhecer seus erros e pedir perdão. Nós precisamos ter coragem de construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos um abismo de mágoa. Nós precisamos resgatar aqueles relacionamentos que ficaram machucados e feridos na estrada da nossa vida. Ninguém está preparado para morrer com pendências de relacionamentos não tratados e não curados. Quarto princípio. Confira comigo, por favor, versículo 13. Confira aí, versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio é esse. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo, não perca a alegria e o entusiasmo com a leitura e com o estudo da palavra de Deus. O irmãos, Paulo está preso. Paulo está num lugar horrível. Paulo está abandonado. Paulo está acusado injustamente. Paulo está sentenciado à morte. Paulo está no corredor da morte, aguardando a sua execução. E quando ele escreve para Timóteo: meu filho, quando você vier, traz meus livros. Mas não esqueça dos pergaminhos, porque os pergaminhos eram as cópias da Bíblia da época, do Velho Testamento. O irmãos, Paulo está morrendo e quer estudar mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Nós estamos vivendo a geração mais fantástica da história. Eu confesso a vocês, mais fantástica da história. Quando eu fiz seminário, pastor, aqui em Campinas, 1978, o meu livro de teologia não tinha em português, tive que estudar, um menino vindo lá da roça, tinha que estudar em espanhol, porque não tinha em português. Hoje você tem os melhores manuais de teologia, se você quiser, desde os pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores, a geração dos puritanos, dos grandes pensadores, todo mundo, qualquer época, tudo em português. Nós agora há pouco lemos um versículo da Bíblia em 4 versões, salvo o melhor juízo. Você tem Bíblia de estudo para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para casal, para descasado, para empresário, para empregado, o que você quiser. E você chega na igreja e fala: meus irmãos, vamos abrir lá em Joel. O cara começa a procurar Joel lá em Gênesis. Ele não sabe onde está Joel, nem sabe que tem Joel na Bíblia.
Oh, amados, Paulo está mexendo com a gente. É o seguinte: você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que morar na palavra de Deus. Pelo menos faça uma coisa boa. Pega um mês aí, mora num livro só da Bíblia. Leia 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 vezes. Leia. Deixa aquele negócio entrar em você. Deixa que iluminar a sua cabeça. Deixa que aquecer o seu coração. Traz meus livros, meu filho. Mas não esqueça dos meus pergaminhos. Porque enquanto eu tiver um fiapo de vida, enquanto eu tiver fôlego nos meus pulmões, eu quero estudar a palavra de Deus. Faça o propósito, irmão. Aproveita essa quarentena para ler sua Bíblia. Tem gente que já não aguenta mais de assistir filme, de assistir Netflix, de assistir seriado, de fazer tanta coisa, mas não pegou a Bíblia ainda. Alimente-se das promessas de Deus. Se você ficar escutando jornal e televisão todo dia, você adoece. Se não adoecer de coronavírus, adoece a alma, adoece a direção. Comece a ler sua Bíblia, comece a se alimentar com as promessas de Deus. Quinto princípio. Olha comigo, por gentileza. Versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio é este: quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, tome a decisão de não dar o troco. Entregue esta causa para Deus e perdoe. Que as pessoas vão ficar chateadas com a gente e você nem consegue evitar. Eu não sei quantos pastores, meus colegas que estão aqui hoje, mas de vez em quando, às vezes eu tomo alguns sustos na igreja. Eu chego assim, alguém se aproxima: pastor, estou chateada com o senhor. Eu falei: como assim? Estou chateado. Mas o que eu fiz? O senhor não lembra? Eu falei: não lembro. O senhor lembra aquele dia? Eu falei: não estou lembrado direito. Conta de novo, conta melhor. Aquele dia que o senhor chegou na igreja, tinha um grupinho lá, o senhor falou: ô fulano, ô Beltrano, ô ciclano. Passou reto, não falou meu nome. Está vendo aí como é que o pastor me trata? Chamou o nome de todo mundo, o meu não falou. E você nem percebeu. Se ele nunca falasse com você, você nunca pediria perdão para ele, que você não lembra. E a pessoa fica magoada. É claro que tem gente muito cristal, né? Muito hipersensível. Mas a gente falha sem saber. Agora é diferente quando a pessoa pensa, planeja, maquina, urde, puxa o seu tapete, apunhala você pelas costas, celebra quando você chora, ri quando você se levanta. O que é que você faz? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Bom, crente não faz isso, né, irmãos? A crente não faz essas coisas, ou faz? Não, crente não faz, né? Mas tem crente que faz: fulano, eu não vou fazer não, mas a sua hora vai chegar. E quando a sua hora chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Oh, meu irmão querido, não é por aí. Se alguém maquina o mal contra você, não dê o troco. Você não sabe fazer isso. Eu não sei fazer isso. A Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Seu papel, meu papel é pagar o mal com o bem. Se o inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se tiver sede, dá de beber para ele. Não te deixes vencer do mal. Vença o mal com o bem. Perdoe. Perdoar não é fácil não, irmãos. Preparar um sermão sobre perdão é fácil. Agora perdoar não é não. Mas o perdão é necessário. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, não tem paz. Quem não perdoa, não pode ser perdoado.
Mas eu posso lhe garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Sexto princípio. Olha comigo, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O princípio é este: ainda que todos os mais achegados, talvez até a mesma sua família, chegue ao ponto de abandonar você, saiba disso, você não está sozinho, porque Deus nunca vai desamparar você. Nunca. Os homens podem nos decepcionar, Deus jamais. Eu gosto do verso 17, quando ele usa uma conjunção adversativa, mas, diante da tragédia do abandono das pessoas, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Sabe o que significa isso? Ele estava fraco, ele é homem. Só precisa ser revestido de força quem está com um tanque na reserva. E tem hora que você é crente, tem hora que você é membro de igreja, tem hora que você é pastor da igreja, tem hora que você é líder da igreja, tem hora que você é um homem ou uma mulher de oração, tem hora que você é um missionário, mas tem hora também que as lutas são tão grandes que você fica com o tanque vazio, andando na reserva, precisando de força, e quem dá força é Deus. Sétimo princípio. Olha comigo o versículo 21, nós não chegamos a lê-lo, vamos ler agora. Está escrito assim: apressa-te a vir antes do inverno. Note que ele disse no verso 9, procura vir ter comigo depressa. Mas depois ele parou para pensar o seguinte: depressa é um termo não muito exato. O que é depressa? Eu não sei. Pode ser um minuto, pode ser uma hora, pode ser um dia, pode ser uma semana, eu não sei o que é depressa. Depende. Depende. Então, ele vai especificar no verso 21 o que quis dizer por depressa. Meu filho, quando eu disse para você vir depressa, eu quero dizer o seguinte: venha antes do inverno. Mas o que significa isso? Então qual é o princípio? O princípio é este: se você tiver que fazer o bem, faça agora, depressa, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você compreender o que aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo, na primeira prisão de Paulo, lá no capítulo 27 de Atos, você vai entender isso. No inverno não se navegava com segurança, porque os navios não eram tão seguros quanto os de hoje. Então, nos 3 meses de inverno rigoroso, as embarcações se atracavam e esperavam passar o grande inverno para depois navegarem. Paulo alertou o comandante do navio: não é seguro. O comandante não escutou Paulo, embarcaram assim mesmo e enfrentaram o naufrágio. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ô Timóteo, se você quer vir ficar comigo, filho, como eu estou te pedindo, venha agora antes do inverno, porque se você esperar os 3 meses do inverno passar para você vir, não adianta vir não, filho, já terei sido executado. Aí não adianta vir. Então, se você quer me ajudar, vem agora antes do inverno. E o princípio é exatamente esse: você tem que fazer o bem, faça hoje. Amanhã pode ser que não tenha mais chance. Você tem que fazer dar uma palavra para alguém de consolo, um telefonema para alguém de consolo, dê agora. Você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para alguém que está precisando, dê hoje, porque amanhã talvez não precisa mais. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho 2 coisas na cultura brasileira que me chocam muito. Me chocam muito. Tem a ver com os nossos funerais. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que ninguém recebe mais elogio do que defunto. Já viu? Bota o caixão, é uma rasgação de seda. Às vezes aquele coitado, aquela coitada que está ali no caixão, nunca escutou aqueles elogios. Aí depois
depois que morre, vai elogiar. Mas agora não adianta mais. Agora isso não alegra o cara mais não. Então, se você tem uma palavra para dar para alguém, para animar o coração dele, para alegrar o coração dele, para dizer que ele é uma bênção na sua vida, para dizer que ele é importante na sua vida, faça isso hoje. Se falar para o seu marido eu te amo, para a sua mulher eu te amo, é hoje, depois que morre não adianta. Quer ver outra coisa? Nos nossos funerais, eu nunca vi ninguém ganhar tanta flor quanto o defunto. Eu fui num funeral, pastor, lá em Vitória, certa feita, eu contei 78 coroas de flores. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, falei, meu Deus, coitado do defunto. Não consegue mais cheirar um botão de rosa. Para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Então você tem que dar flor para alguém, dá em vida. Você tem que presentear a sua esposa com um buquê de flor, passa na floricultura essa noite. Porque depois fazer uma mega coroa de flor para o funeral dela não vai resolver nada não. Se você tem que fazer o bem, faça hoje, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Último princípio. 8º princípio. Olha comigo o versículo 18, a parte final. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o princípio aqui é este. A melhor maneira de você fechar as cortinas da sua vida e encerrar a sua carreira é dando a Jesus toda a glória. Oh, irmãos amados, Deus não aceita que você queira receber parte da glória que só pertence a Ele. Aquele que conhece a Deus não pode ser soberbo, arrogante, peito estufado. Não dá, não dá. Eu fui criado na roça, pastor, na enxada. Fui calçar meus primeiros pares de sapato com 8 anos. Já quebrei milho, muito milho. Não tinha máquina para colher milho, não. Você tinha que quebrar no muque. E sabe qual a diferença entre uma espiga boa para um restolho que só tem palha e sabugo, quando está na hora de colher? Toda espiga boa, granada, na hora que ela está seca, na hora de colher, ela se dobra, ela cai, ela se prostra. Mas o restolho que só tem palha e sabugo não dobra nunca, fica sempre empinadinho. Quando você vê uma pessoa empinadinha demais, pode ter certeza, você está diante de um restolho, só tem palha e sabugo. Na verdade, amados irmãos, Paulo entende uma coisa. Ele poderia tecer a ele mesmo muitos elogios, lembrar quanta coisa linda ele fez, fazer um relatório assim magnífico das suas conquistas, das suas vitórias, das igrejas que ele plantou, das ovelhas que ele levou a Cristo, das pessoas que ele levou a Cristo, e ele poderia trazer o nome dele lá para as alturas, mas ele não faz isso. Ele fecha a cortina dizendo: a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E aí o dia da execução desse homem chega, e a Bíblia não nos conta nada sobre o que aconteceu. Aliás, a Bíblia silencia, via de regra, sobre os discursos dos homens de Deus na hora do funeral, na hora da partida. A exceção a isso praticamente é Jacó. Tem 3 capítulos de Gênesis cuidando só da morte e do funeral dele. Mas eu fico imaginando esta cena de Paulo sendo arrancado da masmorra pelo executor carrasco, que vai levá-lo ao local onde ele vai ser decapitado. E talvez enquanto caminha, ele vai se lembrando do que escreveu para Timóteo.
E vai fazer uma avaliação do seu passado. No versículo 7 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A vida não foi amenidade, não, foi combate. Agora preste atenção, não entra em combate ruim, não. Se o combate não for bom, não entra nele, não. Tem muito combate ruim, sabia? Você gasta muita energia, não tem fruto nenhum. Não larga a obra de Deus no meio do caminho, não completa a sua carreira. Quando ele estava embarcando para Jerusalém, onde foi preso, ele testemunha para os presbíteros de Éfeso, lá no capítulo 20, 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto eu complete a minha carreira. Agora não é mais propósito ou alvo ou sonho, agora é testemunho. Eu completei a carreira. E ele diz: eu não negociei minha fé, não. Eu não prostituí minha fé, não. Eu não vendi a minha consciência, o meu ministério, não. Eu guardei a fé. Talvez enquanto caminhava para o local da execução, ele faz uma avaliação do seu presente e diz: ô Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Ô Timóteo, Roma me condenou à morte. Mas sabe, Timóteo, não é Roma que vai me matar, não. Eu que vou me entregar. Vou me entregar para Roma, não, Timóteo. Eu vou me entregar como libação para Deus. E tem outra, Timóteo. Vou morrer também, não. Eu vou partir. Porque a palavra partida é um eufemismo para a morte. Essa palavra tem 3 significados no grego. Primeiro, é aliviar alguém de um peso, de um fardo pesado. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz que é descansar das suas fadigas. A palavra partida no grego significava desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. A palavra partida, em terceiro lugar, significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Paulo está sendo levado para o corredor da morte para ser executado. Ele lembra o que escreveu para Timóteo, fazendo uma avaliação do seu futuro. No versículo 8 ele diz: Timóteo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que está dizendo? Ô Timóteo, Nero me considerou culpado, Nero mandou me executar, mas sabe, Timóteo, isso não importa não. O que na verdade me importa é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão ter que comparecer, já me justificou. Eu já não tenho mais a culpa diante do tribunal de Deus. Eu estou quites com a lei de Deus, eu estou quites com a justiça de Deus. Já nenhuma condenação pesa sobre aquele que está em Cristo Jesus. Então, Timóteo, eu estou indo, na verdade, receber a coroa da justiça. E talvez antes da espada descer sobre a sua cabeça, ele tenha tido a oportunidade de relembrar o que disse a Timóteo e erguer os seus olhos e dizer: a Ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Talvez nessa hora botaram a sua cabeça no cepo. A espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir, foi levantado no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus, que palavra, hein, gente? Que bênção, que alimento, hein? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Dava para ficar umas 3 horas ouvindo, não dava não? Dava ou não dava? Amém? Quem quer que o pastor volte aqui? Sem pandemia, em nome de Jesus. Esse é o mais novo?
Ó, pregação transformadora. Olha, eu vou falar para você, eu confesso que eu fico pensando, meu, como que escreve tanto? É muito conteúdo, gente. Ele tem os comentários da Bíblia, livro, chega quase todas, já quase 42 livros comentados. Então, nós vamos ter aqui na lateral, nós vamos abrir essa porta aqui, tá? Então, nós temos aqui um espaço bem legal, com a livraria ali, com não está todo o conteúdo aí, né? Não tem tudo, né? Mas tem bastante, né? Então, você vai poder apreciar a livraria e poder levar. E esse livraço aqui, que eu já vou pegar o meu, ó, a pregação transformadora. Para os pastores que estão aqui, ó, que a gente precisa pregar melhor para alimentar a igreja. Então, você que é pastor, não deixe de adquirir. E aí aqui, então, na lateral, você pode sair por aqui e conhecer a livraria. E depois você pode também sair por aqui, que vai estar aberto também, e conhecer a praça de alimentação. Pode pedir um lanche ali, sem aglomerações, tal. Pede o lanche, delivery, né, tal. Enfim, ali está organizadinho ali também para atender você, tá bom? Pastor Hernandes Dias Lopes, toda a sua equipe, né, os pastores aqui, que deram todo o suporte para a gente. Pastor Flávio, cadê o pastor? Está lá, Flávio? Pastor Flávio está lá fora. Olha, estamos muito satisfeitos com aquilo que Deus fez aqui hoje. E eu sei que nessa noite algo se estabeleceu no nosso coração. Deus falou demais comigo. Se eu soubesse, não tinha convidado, porque vou ter que tratar algumas coisas aí depois, não tem o que fazer. Amém? Mas Deus, para isso que ele traz, pregador. Mas eu orei, eu falei, Senhor, não quero uma palavra encomendada, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. E Deus, pelo menos eu estou saindo muito ministrado aqui hoje, tá bom? Vamos agradecer a Deus, gente, por esse culto, por essa palavra, por tudo aquilo que aconteceu aqui hoje. Para os nossos irmãos, domingo é a Santa Ceia do Senhor, tá? Então não falte. Teremos em 2 horários, 9 da manhã e 6 da tarde somente. 9 da manhã, 6 da tarde, culto de ceia do Senhor, tá bom? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, engrandecer o teu nome. Obrigado por essa palavra tão preciosa, Pai, que nos inspirou e nos motivou a buscar mais da tua presença. Senhor meu Pai, quanta coisa, Senhor meu Pai, que nós precisamos mudar, melhorar. Pedimos a tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela vida do pastor Hernandes Dias Lopes, toda a sua equipe, que o Senhor possa os levar agora em segurança, retornando para suas casas, que eles possam, Senhor meu Pai, ser tremendamente recompensados pelo Senhor, além daquilo que nós podemos fazer por eles aqui, mas que o Senhor continue abençoando a vida e o ministério e a família de cada um deles, no nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e a infinita consolação do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, e aquele que crê diz, amém! Então pode abrir essa porta aqui, ó, vocês querendo, tá? Conheça a livraria lá, passa lá, dá uma olhadinha. Deus abençoe você em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença.